todo o time de sonho, tem o Big Nelo, tem Rabisi. E o time todo está nesta música. Mais um brinde é o título desta música. Faz-nos agora companhia, não é? Agora, com 37 minutos depois da hora 15, nós vamos então entrar aqui para uma conversa boa. Conversa boa que vamos então falar aqui sobre saúde. Então é sempre bom estarmos inteirados sobre como está o nosso corpo, de situações que talvez tenhamos ou estejamos a sentir e na verdade nós não sabemos o que se passa. E nós, como somos pessoas muito preguiçosas de ir ao médico, nós temos aqui o Hora Máxima, faz o favor de trazer o médico até você através da sintonia 91.0 AFM. Você sabe, tem sempre um espaço aqui reservado para doutores e hoje não é diferente. Hoje quem vai nos fazer companhia é a clínica Chitupa, não é? Chitupa. Certo. Da minha terra isso tem outro significado. É a clínica Chitupa que está aqui hoje. Para então falar conosco sobre a origem das doenças. O tema é exatamente este: de onde surgem as doenças. Quem vai falar para nós é o Dr. Domingos Chitupa, não é? Certo. Que vem da clínica Chitupa. Para o senhor está aqui. É verdade. Boa tarde, seja bem-vindo ao Hora Máxima. Ok, muito boa tarde, caríssima locutora. Boa tarde, caros ouvintes. Só para dizer que sejam bem-vindos, né? Mais uma vez, no nosso programa, onde vamos abordar de uma temática de caráter muito importante, para posterior saber dentro dessa aula, não é? Por que as dores de cabeça acometem tanto, por que há tantas doenças, não é? Que têm acometido tanta sociedade. Afinal, nós vamos começar mesmo já por querer saber o que diz o tema, certo. De onde surgem as doenças. Certo. As doenças não surgem por acaso, não é? As doenças, para surgir, têm sempre um vilão. Eu posso dizer assim, que a transgressão da lei da natureza do corpo humano, isso desenvolve, não é, em questões de doenças degenerativas. Doença é a punição, não é, em que a natureza ofendida impõe ao delinquente, não é, que transgrediu contra a lei do seu próprio corpo. Devemos entender que o nosso corpo é uma máquina e esta máquina tem uma lei. A lei desta máquina é dotada de obediência de elementos 100% alcalinos. Quando nós vamos fazendo alteração daquilo que é a nossa constituição alcalina, não é, usando os resíduos tóxicos, né, que são alimentos ácidos, isso automaticamente vai alterando o bom funcionamento celular do nosso próprio organismo, podendo causar doenças degenerativas, como problema de hipertensão arterial, diabetes, problema de intoxicação intestinal, infecção urinária, febre tifoide, impotência sexual, problema de quistos, como outros problemas que têm acometido na sociedade, isso tudo por excesso de acidez. E onde tem saído esses vilões? Muitas das vezes isso acontece por causa da má alimentação, por causa do uso de alimentos ácidos, por causa do uso de certas substâncias narcóticas, como o cigarro, não é, bebidas alcoólicas, o sedentarismo, o estresse, não é, e a falta de higiene, que tem sido uma das causas fundamentais, não é, que tem trazido radicais livres dentro do organismo, não é, do ser humano. E estes radicais livres, não é, que é conjunto de bactérias, não é, protozoários, vírus, que têm criado dificuldade do bom funcionamento do organismo. Devemos entender que no mundo em que nós vivemos não existe uma máquina tão complexa, uma máquina tão perfeita e tão bela e ao mesmo tempo tão confortável como o corpo humano em um bom estado de saúde. Olha, que para você gozar do conforto desta máquina, não é, para entender que o avião é confortável e certas máquinas que o mundo oferece é confortável, é necessário você ter saúde. Porque não importa se você tenha tanto dinheiro, se você não tiver saúde, não vai sentir o conforto do dinheiro que tu tens. Então precisas obedecer com os critérios fundamentais que essa máquina tem. Esta máquina, ela é constituída de sistemas. Os sistemas são constituídos por órgãos e órgãos são constituídos por tecidos e tecidos são constituídos por células e as células são unidades básicas do ser vivo. Uma pessoa sem célula não tem como viver e essas células para viver dependem de elementos químicos. Estamos a falar de moléculas e átomos que são compostos de neutrons, pótrons e eletrons. E esses elementos químicos nós só podemos encontrar na natureza, onde tem os elementos que combinam diretamente com o corpo humano. Quando muitas das vezes nós vamos consumindo alimentos industrializados que não combinam com a nossa gênese, isso cria automaticamente a alteração do bom funcionamento do nosso próprio organismo, conforme pessoas hoje em dia têm construído suas doenças no prato. E isso tem levado muita gente à morte, alterando a constituição do pH do sangue, não é? Tornando o sangue totalmente viscoso, totalmente pegajoso como um batido de abacate, impedindo com que o sangue circule de uma forma eficaz na corrente sanguínea, ou seja, no sistema cardiovascular, e causando
dificuldade de hipertensão arterial, que com o tempo esses problemas podem levar à morte. E além disso, nós temos que entender que dentro do sangue nós vamos encontrar dois elementos de caráter muito importante que nunca podemos ignorar, porque ali é onde é mencionado a vida de todo ser humano. O sangue é dividido em duas partes, elementos plasmáticos e elementos celulares. Estamos a falar de elementos celulares, de uma constituição de glóbulo vermelho, glóbulo branco e plaquetas. Os glóbulos vermelhos têm a função de distribuidor, já o glóbulo branco tem a função de nos defender contra qualquer tipo de agente tóxico que tenta invadir o nosso próprio organismo. E depois vamos encontrar as plaquetas. As plaquetas têm a função de nos defender contra a hemorragia, principalmente as mulheres, quando vão entrar no estado de menstruação, não é? Precisam consumir elementos ricos para poder dar mais vida nas plaquetas, para não perderem muito sangue, porque as plaquetas, as fontes fundamentais, podemos encontrar na vitamina K. E existem vários alimentos naturais que têm esse composto dessas vitaminas que ajudam a elevar cada vez mais, não é, as plaquetas. E depois vamos encontrar os elementos plasmáticos que causam uma combinação adequada com os elementos celulares. Quando vamos falar de elementos plasmáticos, nós estamos a falar de elementos que a ecologia, que a ciência, não é, que estuda o meio natural, não é, traz. Estamos a falar de ar, a água, estamos a falar de proteínas, não é, que vamos encontrar nas frutas, não é? Estamos a falar de certos minerais, estamos a falar de certos cereais, como tubérculos, não é? São elementos que a natureza oferece para fazer manutenção na nossa máquina. Quando muitas das vezes nós não trazemos esses alimentos que são constituídos de vitaminas, que são constituídos de minerais, que são elementos adequados para a construção do nosso próprio organismo, então nós vamos criando uma alteração do bom funcionamento desse corpo, conforme tinha acontecido. Você jamais poderá curar problema de diabetes ou hipertensão arterial se você não identificar quais são as causas fundamentais dessa enfermidade dentro do organismo desse homem. Primeiramente, precisa identificar as causas e depois combater a causa fundamental, e depois daí os sintomas todos vão ficar amenizados. Devemos entender que a constituição desse corpo, que são os sistemas, elas têm 6 sistemas de caráter fundamental, que nos conectam diretamente com plasma. Estamos a falar do sistema tegumentar, que é a nossa pele, que nos protege contra radicais livres, não é? Que impede que certas substâncias tóxicas entrem diretamente no nosso organismo. Estamos a falar do sistema respiratório, que tem a função de inalar o oxigênio que a natureza oferece e expelir o dióxido de carbono produzido pelas células, não é? Desculpa cortá-lo, mas vamos fazer assim por partes. Tu falou aqui de doenças que são causadas por lactícios, por drogas. Certo. Então, vamos aqui enumerá-las. Quais são as doenças que podem ser causadas por lactícios ou por comidas industrializadas, né? Aquelas comidas que vêm já na latas pré-feitas? Certo. As doenças podem ser causadas, primeira questão, obstipação intestinal. Primeiro é a obstipação intestinal. Porque esses alimentos, não é, latício, né, lácteo, são alimentos que são pobres em fibra. O nosso intestino, para funcionar de uma forma adequada, precisa de estímulo fibroso. E os elementos ricos em fibra só podemos encontrar nos vegetais. E esses alimentos industrializados, elas não contêm fibra. São alimentos que, quando entram no nosso organismo, elas ficam estáticas, elas ficam presas, não saem com facilidade, porque o nosso pH não tem a capacidade para desfazer o excesso de acidez que tem essa alimentação. Até chamar de alimentação, nós estamos aqui a fazer favor. São falsos alimentos, são alimentos que nunca poderiam ser produzidos para trazer na mesa do ser humano. Nós devemos entender que, quer sejam os animais irracionais e que seja nós somos animais racionais, nós temos uma alimentação que Deus deu, que a natureza oferece, que faz uma manutenção adequada do nosso organismo. Sim, mas essas comidas também saem da natureza. A diferença é que elas depois são como é que vamos dizer? São industrializadas, não é? São colocadas nas latas e tudo, mas certo. O fato de ficarem aí nas latas durante muito tempo faz com que elas percam os nutrientes que o corpo humano necessita? Não, a questão não é só simplesmente por ficar na lata ou pelo tempo. Não. Quando a alimentação já sofre uma alteração, automaticamente muda. O processo de enlatar altera. É claro, altera a composição. Se você fazer uma avaliação desses produtos lácteos, não é? Procura só identificar qual é o pH dessa alimentação. Você vai ver que é um pH ácido.
E a acidez não combina com o nosso organismo, altera automaticamente o bom funcionamento celular, podendo criar problema de esquecimento constante, problema de visão, problema de estresse constante, gorduras no fígado, podendo causar problema de obesidade, não é? Podendo causar problema de sobrepeso, problemas sérios que têm acontecido aqui na sociedade por causa do consumo de falsos alimentos. Certo. Minha caríssima, você vai fazendo uma análise em cada lugar que você passa. Se você conseguir calcular a altura que cada indivíduo tem, não condiz com o peso que ele está a carregar. Tem sempre pessoas que são mais gordos, não é? Levar um peso maior que a sua altura, e tem pessoas que são mais magrinhos, não é? Que estão a falta de peso. Por que isso acontece? Nós temos que entender que para que o ser humano tenha uma vida eficaz, precisa obedecer 3 padrões bionutricionais. Os 3 padrões bionutricionais, nós estamos a falar primeiro o padrão de construção. Depois temos o padrão energético e temos o padrão bionutricional de regulação, que são bioreguladores. Quando estamos a falar de padrões de construção, estamos a falar de empregar proteínas e minerais na nossa alimentação diariamente. É necessário trazermos os minerais. Por quê? Porque os minerais têm a função de construção dos nossos ossos e construir os dentes, não é? E também dar vida às células. E, além disso, nós vamos falar dos padrões, como pode dizer, energéticos, não é? É necessário que diariamente nós possamos trazer uma quantidade ideal de água. Temos que entender que quando nós nascemos com 65% de água. E à medida que nós vamos crescendo, o nível de água do nosso corpo vai baixando aos poucos. Por isso é que a pele de um velho é diferente da pele de um jovem. Porque o velho já está numa fase em que a água está secada dentro do corpo. E cada vez mais quando a água vai secando, o sangue vai se tornar viscoso, vai se tornar pegajoso de uma forma que vai ter deficiência de boa circulação sanguínea. E essa deficiência que causa de circulação sanguínea pode levar à morte. Porque a morte é o sangue seco. É isso que acontece. Mas há pessoas que já estão a morrer com 25 anos de idade porque alteraram tão cedo a constituição sanguínea. Quer dizer, já estão a viver em envelhecimento precoce. Imagina que se você com 25 anos de idade já tem problemas que deverias ter com 80 anos. Será que você está capacitado para chegar até 80 anos? Claro que não. Nós, claro. Ultimamente estamos assim, os jovens muito desleixados. Nem queremos fazer exercícios. Outrora os nossos pais, o trabalho com a enxada já era o exercício físico. É verdade. Estavam em constante movimento. Mas pronto, nós agora já sabemos quais as doenças causadas pelos lactícios. E vamos então passar para as drogas. Certo. O uso de tabaco, de bebidas alcoólicas, certo, também pode causar algumas doenças. Quais são? Doenças sérias. Principalmente o uso de tabaco, não é? O uso de tabaco tem a função de poder causar doenças pulmonares, doenças respiratórias. Porque o uso de tabaco, à medida que o indivíduo vai trazendo essas substâncias tóxicas que o próprio sistema respiratório já se livra para poder retirar, ela vai trazer algumas nicotina que vai formar lodo dentro das paredes do sistema respiratório e podendo criar dificuldade de boa respiração. E além disso, também o uso dessas substâncias enrijecem as artérias. As nossas artérias têm a função de contração e dilatação. Quer dizer, ela abre e fecha para poder permitir que o sangue circule de uma forma ideal e eficaz. Mas quando muitas das vezes vai trazer a bebida alcoólica, vai trazer o uso dessas substâncias narcóticas, estamos falando de cigarro, não é? Isso vai causando doenças de arteriosclerose, que pode levar a problema de trombose, AVC, pode levar a problema de infarto de miocárdio, não é? Que têm sido problemas que muitas das vezes afetam muito o coração. Por quê? Porque o uso dessas substâncias, não é? Além de criar barreira do bom funcionamento das artérias, ela também automaticamente traz consigo um excesso de acidez, não é? Vamos só entender. Uma lata de cerveja, ela contém 25 colheres de açúcar. E o açúcar que contém é o açúcar branco. Esse açúcar branco, o açúcar refinado, ela não tem uma atividade eficaz dentro do nosso organismo, senão cristalizar as células. Quando estamos a falar de cristalização, é prender as células, é bloquear o bom funcionamento das nossas células. E você vê que pessoas que consomem o álcool e são fumantes, depois de muito tempo, esse indivíduo começam a ter problemas de assimilação, começam a ter problemas sérios de interpretação, começam a ter problemas no fígado, o ácido úrico não tem como faltar, por causa do consumo desses alimentos, desses pseudo-alimentos, não é? Que não constrói o organismo, que desfaz, não é? Com o pH alcalino que o nosso estômago tem, que desfaz com o pH alcalino que as nossas enzimas salivar têm, que desfaz com o pH alcalino que vamos encontrar dentro do próprio estômago.
não, ou seja, dentro do próprio intestino. É preciso entendermos isso. Se queremos dar saúde numa máquina, temos que entender como é que essa máquina trabalha de forma perfeita, não é, para que, todavia, a gente não adoeça. É possível vivermos anos e anos sem adoecer. É possível ficarmos anos sem sentir dor de cabeça, sem ter dor dos intestinos, sem ter qualquer tipo de problema. É possível. Ter os cuidados necessários. Mas é possível eu cuidar-me tão bem sem ter a ajuda de um especialista na área de saúde? É, claro, é possível. É possível. Por exemplo, na nossa clínica, não é? Nós temos um cardápio de alimentação que nós traçamos isso a favor de toda a sociedade, porque é um cardápio que eu vivo também, graças a Deus. E não me queixo de dor nenhuma, não conheço o que é tomar antibiótico, o que é apanhar pica, ficar no soro, não conheço essas coisas, por causa da obediência daquilo que são as leis que meu corpo necessita. É conforme um carro. É uma clínica de medicina natural, certo. Quais são as patologias que podemos encontrar que pode ser tratada dentro da vossa clínica? A nossa clínica, praticamente, digo assim, não trata a patologia, trata as causas fundamentais. Porque antes de nós poder tratar de certos problemas, nós precisamos identificar o que originou, como é que é a conduta desse indivíduo, o que come diariamente. Depois da gente ter um historial em função da avaliação dos nossos aparelhos de biorressonância magnética, não é? Que é um aparelho que permite fazer o check-up, não é? Para verificar como está o funcionamento celular desse indivíduo e como está o funcionamento, quer seja, do organismo em geral desse indivíduo. Só assim que nós então poderemos traçar um cardápio adequado para a construção automaticamente do corpo desse indivíduo. Porque a nossa vida requer equilíbrio. Nós não podemos ter um excesso de açúcar, também não pode faltar açúcar, porque o açúcar é o combustível fundamental para o cérebro. Mas que açúcar que nós estamos aqui a referir? É açúcar de cadeia natural que vamos encontrar nas frutas, vamos encontrar no mel, não é? Que são açúcares que não cristalizam as células, que não causam deficiência nas células. E o próprio mel é alcalino também. Já o açúcar cristalizado, como outros alimentos industrializados, eles não são alcalinos. Para as pessoas que muitas das vezes, se calhar, não estão a entender esse termo alcalino, digo assim, o mundo industrial só nos mostrou, não é, para verificar a questão do pH na água. Por exemplo, quem tem um bidão d'água consegue verificar muito bem se a água que está consumindo é alcalino ou é ácido. Isso dependentemente da questão da prescrição que o fabricante colocou. Nós verificamos aí que há águas, não é, que tem um pH de 6,5. Essa água, caríssimo, é ácida. E tem água que tem simplesmente 7. Essa água é neutro. E vamos encontrar água... produzem águas com esse nível de acidez? Tem pessoas que necessitam o consumo desta água? Olha, eu não sei que tipo de pessoa necessita isso. O nosso corpo foi projetado para ser 100% alcalino. Você jamais poderia meter gasolina num carro a gasóleo. Jamais poderias fazer isso. Boa. Então, olha, doutor, vamos fazer o seguinte. Como o nosso tempo não dá para muito mais, vamos deixar aqui as diretrizes da clínica, contatos, página do Facebook, como as pessoas podem fazer então para estar na clínica Chitupa. Ok, para mais informações poderia ligar para os seguintes terminais telefônicos: 931 75 84 52, repito, 931 75 84 52, ou poderia ligar também para o número 940 53 84 88, repito, 940 53 84 88, ou poderia ligar também para o número 997 87 63 13, repito, 997 87 63 13, e por último poderá ligar também para o número 926 41 06 34. Falou para vocês, Dr. Domingos Chitupa. Nós estamos localizados em Viana, no Luanda Sul, na entrada da Cinquentinha. Trabalhamos todos os dias, caríssimo. De domingo a domingo. De domingo a domingo nós estamos abertos aí a tratar problemas difíceis. Olha, para Deus nada é impossível. Nós resolvemos todos os problemas. Muito obrigado. Okay. Dizer então que a clínica Chitupa está também no Facebook como consultório na Chitupa. Certo. P.Y Chitupa. É mesmo isso. Certo. E no WhatsApp também podem entrar em contato com a clínica Chitupa pelo WhatsApp nos contatos telefónicos 926 41 06 34. Boa. Foi então aqui o nosso momento de saúde com o Dr. Chitupa. Doutor, muito obrigado por cá estar.